Salve família, chegamos a mais um vídeo do canal do África Mamba, aqui onde você sabe que é a casa do futebol africano no YouTube do Brasil. Sempre agradecendo vocês pelo like, já deixa um like aqui para que esse vídeo chegue mais longe e o compartilhar, e mais do que isso, se inscrevam. Quem está assistindo aqui e não é inscrito, é muito importante que se inscreva. Eu acho que a gente consegue bater os 500 inscritos ainda hoje, hein? De acordo com aqueles que estão assistindo o vídeo e que ainda não se inscreveram. Porque hoje a gente vai falar de um personagem muito importante, Pape Diouf, um dos agentes e presidentes de clubes mais importantes da história, e ele vem do continente africano. Coloque os fones de ouvido, curta esse vídeo, compartilhe e sobretudo se inscreva, porque agora a gente vai falar de uma das figuras mais importantes da história do futebol francês e também do continente africano, por que não? Vamos nessa! Vamos fazer uma reflexão juntos. Você lembra de algum presidente negro na história de um clube gigante da Europa? Vou dar um tempo para reflexão. Agora, novamente, você lembra de algum presidente africano num clube de futebol europeu? Eu te apresento Mababa Pape Diouf, que antes de tudo foi um garoto nascido no Chad e filho de pais senegaleses. Essa é a história de um garoto que deveria ter servido às forças armadas, mas que ousou desobedecer os pais e seguir outro caminho, digamos assim. Aos 18 anos de idade, Pape Diouf resolveu se aventurar na França e por lá começou a sua carreira como jornalista esportivo no La Marseillaise, um jornal situado na cidade de Marseille. Foi no jornalismo que Diouf ampliou seu networking e obteve os primeiros contatos dentro do Olympique de Marseille, grande clube da cidade francesa. E sempre lembrando, não era tão fácil assim conseguir respeito e confiança dentro de um clube como Marseille, sendo o jornalista nascido no continente africano e ainda buscando seu espaço na sociedade. Mas o franco-senegalês foi além. Devido à sua habilidade de comunicação e ética, o então jornalista viu no agenciamento de atletas o seu único objetivo. E não por uma escolha tão espontânea, mas porque o antigo jornal no qual ele trabalhava, o Le Sport, havia falido e fechado as portas. Foi aí, então, que ele obteve o seu primeiro agenciado e grande amigo da época, nada mais nada menos que o lendário Joseph Antoine Bell, goleiro histórico de Camarões e também do Olympique. O atleta foi a chave de virada na carreira de Diouf como agente no futebol. A amizade e os valores do empresário logo chamaram a atenção de outros grandes atletas nascidos no continente africano e que buscavam seu lugar ao sol no futebol francês, assim como o Pape Diouf buscou lá na juventude dele, lembra? O senegalês agenciou grandes nomes da história do futebol francês e africano, como Desailly, Basile Boli, inclusive dois nomes históricos do Olympique, as lendas camaronesas Oman Biik e até mesmo Marc-Vivien Foé, além do ganês Abedi Pelé e um jovem africano que começava a despontar no clube, um tal de Didier Drogba. Mais que nomes consagrados, Diouf foi o primeiro agente de futebol negro e africano do alto escalão no futebol europeu. O talento para negociar e o amor genuíno pela cidade de Marseille e o clube lhe renderam o cargo de diretor esportivo em 2004, até porque o clube necessitava de renovação e uma nova cultura, afinal o Lyon dominava o futebol francês naquele período. Só que em 2005, após a renúncia do então mandatário Christophe Boucher, Pape Diouf assumiu a presidência do Olympique de Marseille, simplesmente o clube mais popular da França. Ali ele atingiu outro marco, tornou-se o primeiro presidente africano da história de um gigante europeu. Dentro dos gramados, o clube não conseguiu quebrar o ritmo insano de conquistas nacionais do Lyon, mas entre 2005 e 2009, durante o mandato de Diouf, o clube sempre figurou entre os primeiros colocados, inclusive indo para a Liga dos Campeões. Mais do que isso, Pape Diouf conseguiu o respeito e a admiração dos torcedores do clube por compartilhar o verdadeiro amor e o pertencimento à cidade de Marseille. Uma das suas últimas cartadas enquanto presidente do Olympique foi a contratação de Didier Deschamps em 2009 como técnico do clube. Devido a divergências internas, Pape Diouf anuncia o seu desligamento do clube em 2009. Um ano depois da sua saída, em 2010, com a base do elenco formada no seu mandato, o Olympique de Marseille conquistou o campeonato francês após quase 20 anos de jejum.
Só que 10 anos depois, em 31 de março de 2020, Pape Diouf faleceu em decorrência do coronavírus em Dakar, na capital de Senegal, aos 68 anos. A sua morte chocou grandes nomes do futebol africano e mundial, todos eles rendendo tributos e homenagens justas a um personagem importante na história do futebol francês e até mesmo africano. Pape Diouf, o primeiro agente africano no alto escalão do futebol europeu, o primeiro presidente africano de um clube gigante da Europa e, para muitos africanos, o verdadeiro griot que pavimentou o caminho de grandes astros com uma simples receita: o compartilhamento dos verdadeiros saberes africanos no meio do futebol. Uma grande lenda africana que ficará para sempre na história do futebol mundial. E aí, você sabia da história de Pape Diouf, um dos agentes e presidentes históricos do Olympique de Marseille? Se você não sabia, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe o like para que essa história chegue a outras pessoas, outros países além do Brasil. O like é muito importante nesse vídeo. Sempre lembrando também que esse vídeo possui legenda em inglês, então você pode enviar para aquele amigo ou aquela amiga que é de outro país e que vai conseguir assistir esse vídeo. É só ativar as legendas. Esse é um projeto em parceria com o Repensando o Inglês e a gente sempre indica aqui que é o nosso projeto parceiro na tradução do vídeo. E para quem quiser ter aulas com esse projeto, eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do episódio e eu sempre indico as aulas do Repensando o Inglês. Sempre lembrando também de vocês maratonarem os vídeos aqui do canal. Estamos chegando a quase 500 inscritos nesse canal no momento de publicação desse vídeo. Então maratone os vídeos, deixe os curtis, compartilhem o vídeo que você mais gostar e se inscreva no canal, que é muito importante a inscrição de quem está assistindo esse vídeo. Nunca se esqueça que Africa Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil e para todo o continente africano. Até a próxima e tamo junto!